Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. Pois é, mais um momento de um bate-papo onde a gente vai aprender sobre uma nova temática. E aí, antes de começarmos, já vamos ali nos comprometer em fazer 3 coisas: curtir, comentar e compartilhar. Porque aquilo que vai estar sendo uma bênção para a sua vida, você pode ser o canal para abençoar outras vidas. Então, não esquece, curte, comenta e compartilha, tá certo? Sim, vá lá no Instagram, no @mulheresict, né? E também no @aprendendo com elas, ou melhor colocando, no @podcast aprendendo com elas, tá certo? Porque aí você vai estar nos abençoando e abençoando outras pessoas também. Então, bora lá, hein? Não esquece, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? E hoje, gente, eu tenho assim o prazer de apresentar para vocês uma pessoa que é muito querida minha. E eu sou meio que assim a presidente do fã-clube dela, porque eu torço muito por ela, eu a amo muito, ela é muito preciosa, especial. Vocês vão ver, gente, ela é linda em todos os sentidos. Sabe quem é que está aqui hoje com a gente? A Michele, né? E por que eu tô falando assim com a Michele com tanto entusiasmo? Porque a Michele, gente, é minha sobrinha. A Michele é a nossa primogênita, eu falo, porque ela foi a primeira sobrinha, a primeira neta dos dois lados, a primeira filha, né? Então, assim, é a nossa primogênita. E foi muito lindo estar participando da vida da Michele como um todo, né? Troquei fralda. Foi tão gostoso, né? Participar da vida dela por inteiro. Curtimos muito quando a sua mãe ficou grávida, a expectativa era muito grande. Quando você nasceu foi uma alegria, assim como os meus outros sobrinhos também, porque eu sou uma tia coruja. Mas é muito especial ter você hoje aqui com a gente, viu, Mi? Obrigada. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem está nos acompanhando. Muito bem. Bom, muito prazer. Eu sou a Michele, a sobrinha da Simone. Bom, sou fisioterapeuta há 22 anos e eu estou no momento de transição de carreira para design de interiores. Aí as pessoas me perguntam, puxa, mas o que tem a ver, né? Eu posso dizer para você e eu vou provar hoje que tem tudo a ver, que a gente vai conseguir tirar esse mito, essas coisas que as profissões são separadas. Hoje em dia as pessoas conseguem juntar o útil ao agradável, então eu vou provar para vocês. E aliás, o nosso tema hoje é Troquei o Jaleco pelos Projetos, uma jornada de transição. E aí, me conta assim, 22 anos de fisioterapeuta, né? Como fisioterapeuta, como é que foi escolher como primeira opção, né? Aí a fisioterapia. Desde sempre, desde a minha infância, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Fato. E aí, conforme ia na escola, mudando o nível da graduação, aí eu percebia que eu gostava muito de biologia, de coisas da área da saúde e tal. Quando eu cheguei no colegial, falei assim, eu quero uma profissão na área da saúde. Aí eu fui pesquisar várias coisas. E aí, o que me chamou muito a atenção foi a medicina. Queria ser médica pediatra, porque eu sou apaixonada por criança. E vamos fazer medicina, então eu me preparei o colegial inteiro para isso. Aí quando chegou na hora H, eu falei assim, não quero fazer medicina, não. Não quero, assim, ao mesmo tempo que eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto também de ter um tempo em família. Aí eu falei, infelizmente a medicina não vai me trazer essa possibilidade, né? Então, aí eu fui pesquisando outras coisas também ainda na área da saúde. Foi aí que eu fiquei apaixonada pela possibilidade da fisioterapia, que cuida de pessoas, reabilita pessoas, faz aquilo que, através das nossas mãos e Deus nos usando, né, acima de qualquer coisa, a gente conseguia tornar a vida da pessoa mais prática, mais útil, mais funcional. E aí eu fiquei apaixonada pela área. E cá estou.
Muito bem, Mi. E 22 anos é uma jornada, né? É uma Muito, jornada. Acho que com muita história, muito. muitos desafios, né? Uhum. E o que que te levou a querer transicionar para uma outra área? É uma boa pergunta e as pessoas me perguntam isso. Puxa vida, você vai largar uma carreira de 22 anos? Puxa vida, e agora? Você vai começar do zero e tal? Na realidade, eu não estou largando. Eu estou juntando o útil ao agradável. Quando viemos com a pandemia, infelizmente, aliás, obviamente, ninguém esperava. Então, e eu lá dentro no olho do furacão, digamos assim. Então aquilo mexeu demais comigo e não foi a única privilegiada nesse sentido, né? As pessoas como um todo ficaram mexidas, né? Seja pela questão de ter perdido um ente querido, seja pela questão de estar lá ativamente, né? Mas aquilo começou a me incomodar no sentido assim, puxa vida, eu preciso também ter qualidade de vida, porque eu trabalhando em 2 hospitais, eu naquela correria, aquela situação toda, puxa, como é que eu preciso ter um tempo em família, ter qualidade de vida, preciso, né? E mesmo porque a fisioterapia é uma profissão curta. Eu brinco, falo que a fisioterapia é uma profissão de jogador de futebol, que tem uma carreira curta. Então, você não vê um fisioterapeuta com 60 anos de idade na atividade. Na assistência, geralmente vai para pesquisa, vai para área acadêmica, enfim, vai para várias coisas. E aí, eu fiquei pensando, puxa vida, eu preciso pensar lá na frente. Então, o que eu vou fazer para poder dar sequência na minha vida profissional, sem ficar dependendo de nada nem de ninguém, mas que ao mesmo tempo o meu corpo também possa trabalhar ao meu favor, né? E mesmo porque o fisioterapeuta, entre aspas, carrega muito peso, e muitas vezes para tirar o paciente do leito, tirar a pessoa da cama, enfim, exige uma força. Eu não digo força, porque é muito mais jeito do que força, mas exige a sua movimentação, né? Então eu comecei a pensar várias coisas. Puxa, o que eu posso fazer? Aí na pandemia, o meu esposo, ele para eu sair um pouco do foco, que quando a gente ligava a televisão, não sei quantos morreram, não sei quantos viveram, não sei o quê, e ninguém morria mais de infarto, nem AVC, nem nada, morria de Covid, né? Então, aí aquilo começou a me traumatizar emocionalmente, mentalmente, eu fiquei desgastada, enfim. Então, cada vez que eu chegava em casa, ele mudava o foco, mudava o canal, mudava alguma coisa, então a gente começou a ver muitos programas de reforma de casa e tal, e aquilo foi me chamando a atenção. Eu falei, gostei. Falei, nossa, eu posso fazer isso. Aí eu comecei primeiramente pensando na minha casa. O que eu posso mudar na minha casa? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente que eu estou, para ser mais aconchegante? Aí, nesses programas eu via que tinha a questão do designer de interiores, do arquiteto, do engenheiro. Eu falei, puxa, eu gostei. Achei legal. E pode trabalhar em qualquer lugar, home office, escritório, seja lá aonde a gente pode trabalhar, assim, no sentido de ter um espaço para você fazer os seus projetos. Não tem distância, não tem lugar, não tem nada. Isso me chamou a atenção, porque na minha área, infelizmente, na área da fisioterapia, infelizmente, a gente não pode se dar o luxo de falar assim, não, eu vou trabalhar home office. Não, a gente não tem como. E aí, eu comecei a gostar do negócio, eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí foi aí que eu parti para pensar a respeito, fazendo graduação, pós-graduação já, curso profissionalizante e ainda trabalhando nos hospitais. Então eu fazia tudo ao mesmo tempo, né? Tinha uma jornada ali de não sei quantas horas. 48 horas por dia. É pouco ainda, né? Se tivesse 48 horas ia ser pouco ainda.
Mas eu acho legal isso que você está contando, Michele, porque assim, às vezes as pessoas podem ter a impressão de que assim, eu quero mudar, pronto, vou e mudo. Assistir lá no Google, viu uma IA, né? O chat GPT, né? Para poder... E não é assim, né? Eu acho que você pode partir de um interesse, pesquisar algumas coisas, mas você tem que ir para uma capacitação. Não tem como, né, Michele? E você está dizendo que mesmo tendo aí a tua carga horária, né, bem grande, 2 hospitais, não é fácil, mas ao mesmo tempo você se dedicou a fazer uma graduação e depois uma pós-graduação, né? Não, foi tudo junto. Tudo junto e misturado. Exatamente. Puxou pra tia, gente. Garota prodígio, puxou pra tia. Pós, tudo junto. Tudo junto. Em 2 anos eu resolvi tudo isso. Olha, amiga, que joia. E conforme você foi, assim, entrando nesse universo, se capacitando, você ia tendo a certeza de que era isso mesmo? Fui porque, enquanto o fisioterapeuta, ele cuida da saúde física da pessoa, eu posso também, enquanto designer de interiores, cuidar também da saúde do ambiente que a pessoa vive. Porque existem estudos que mostram que um ambiente aconchegante, um ambiente acolhedor, você trazendo elementos da natureza, seja uma madeira, seja uma pedra, seja uma iluminação natural, seja a cor que traz um aconchego, não traz aquele impacto, aquela coisa, o que vai acontecer? Reduz a frequência cardíaca, reduz o estresse, reduz a ansiedade. Então, como que eu não vou estar trabalhando com a saúde da pessoa? Claro que eu vou estar trabalhando. Então, é por isso que eu consegui juntar o útil ao agradável. Porque através da minha expertise enquanto fisioterapeuta, eu posso saber, puxa, eu vou conseguir levar um ambiente para a pessoa, independente do que for, eu posso colocar, por exemplo, uma poltrona numa altura correta, confortável. Eu posso colocar um assento do vaso sanitário, por exemplo, que hoje é um problema sério em muitos lugares, não só em ambiente residencial, mas também até mesmo nos hospitais, né? Todo mundo reclama quando vai num hospital, meu Deus, eu vou ter que dormir naquele sofá, meu Deus, eu tenho que sentar naquela poltrona. Na maioria das vezes, a poltrona é muito baixa, o sofá é muito desconfortável, o assento no vaso sanitário tem uma altura ruim. Então, através disso, eu posso também cuidar também da saúde da pessoa nesse sentido. A pessoa tem uma limitação, é portador de uma necessidade especial, eu posso fazer uma adaptação no ambiente dela, né? Então, eu posso usar da minha expertise enquanto fisioterapeuta para usar o que um paciente, o que uma pessoa que tem alguma limitação, qual é porque já que o objetivo do fisioterapeuta é deixar o mais funcional possível, como que eu posso adaptar isso na residência dele? Então, é juntar o útil ao agradável nesse sentido. E como isso é um diferencial, né, Michele? Porque, assim, são olhares que se complementam. Sim. Os hospitais, alguns hospitais, eles têm mudado um pouco essa questão de tirar aquela imagem, né, de um hospital, mas torná-lo mais aconchegante, até com uma proposta de hotelaria, Sim. né? E isso tem mudado, inclusive, os restaurantes dentro do hospital. Então, tem os hospitais de ponta que têm contratado chefes de cozinha para desenvolver um cardápio. Então, não só para os pacientes, como para os acompanhantes, mas também para pessoas que trabalham no entorno do hospital. Sim. E isso já vem de anos, e é muito interessante. Quer dizer, o hospital, ele pode ser um lugar de aconchego. E quando você tem um ambiente preparado que traz essa visão, né, de tornar... Quer dizer, emocionalmente, o paciente vai responder diferente ao tempo que ele tiver que ficar ali hospitalizado, ou passar por uma cirurgia, ou mesmo quando você tem... uma maternidade, né? Sim. Hoje isso tem mudado, assim como colocar esse ambiente
para que a família, né, se sinta aconchegada nesse momento aí de nascimento. Então, assim, como é importante, né? Eu acho que isso já tem alguns anos, Michele. Eu estava no carro e quando eu estou no carro, geralmente, eu ligo a rádio. Uhum. E eu não vou me lembrar o programa porque ele estava em andamento, não vou me lembrar o nome da pessoa, mas assim, que aqui no Brasil já existe uma proposta de alguns condomínios ou residenciais terem uma visão mais, por exemplo, para o idoso. Como preparar esse ambiente para o idoso. E nessa entrevista tinha um engenheiro, então ele estava falando sobre como é importante preparar o ambiente, que tipo de mobília, que tipo de, por exemplo, a tomada não ser muito baixa, ser mais alta, Uhum. né? Isso. Olhares e cuidados que às vezes você não percebe porque ainda não é a tua realidade. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com umas amigas e aí a gente comentou, né, sobre assim, tem igreja que não tem preparo nenhum de adequação, né, para receber um cadeirante, porque é só escada, não tem ali um elevador, não tem uma rampa. Então, assim, como que hoje é importante para nós como igreja ter esse olhar, né? Para receber ali um cadeirante, para receber uma pessoa cega, uma pessoa surda, Sim. né? Das nossas entrevistas, se você tiver curiosidade, você pode resgatar que eu conversei com a Cleusa, uma querida, e a Cleusa, ela trazia uma questão de condromalácia, né? Então, ela falando da dificuldade por conta da altura, conseguir ter um ambiente adequado, às vezes um banheiro, né, para adequar ali, enfim. Então, às vezes a gente não tem esse olhar, né? Exatamente. Mas como é extremamente necessário. Sim, é muito importante isso, porque antigamente, quando a gente falava sobre adaptações para o portador de necessidade especial, as pessoas entendiam que o ambiente ia ficar horroroso, ia ficar um negócio meio quadrado. Hoje não, hoje a gente tem recursos e materiais disponíveis para gente que torna o ambiente acolhedor do mesmo jeito, que torna o ambiente muito bonito do mesmo jeito, sem perder a elegância, sem perder o foco, sem perder a riqueza do ambiente, entendeu? Então, seja uma cadeira, seja uma poltrona, seja a mesas, agora tá vindo muito a questão da biofilia, que é essa questão de trazer elementos da natureza para o ambiente. Então, materiais orgânicos, mobílias orgânicas. Nesse momento, essa mobília orgânica que é mais arredondada, eu não vou ter ponta. Não tendo ponta, uma pessoa que tenha um déficit visual, isso evita um acidente, evita uma lesão. Nesse ponto, se eu colocar a altura correta, aí eu consigo fazer com que, por exemplo, um idoso não caia, entendeu? Aí eu tô numa altura ideal, ele vai estar conseguindo se tornar independente dentro do ambiente dele. Ter autonomia. Né? Ter autonomia. Um cadeirante, puxa, se eu colocar uma mesa, mesmo uma bancada de um banheiro, se eu colocar ele acessível para uma cadeira de roda, se encaixar, fica muito melhor. Muito mais bonito. A porta, né? A porta. Mais larga. Exatamente, a porta mais larga, a fechadura, a maçaneta, eu colocar de um jeito que, de repente, uma pessoa que teve um AVC, teve algum comprometimento que ele não tem a força de preensão, ele tem outro tipo de maçaneta para poder conseguir fazer uma torneira, entendeu? Para conseguir ligar. Banheiro, né? Um box, né? Um box, exato. Enfim, a bancada do banheiro, enfim. Uhum. Então, assim, mas também eu acho, Michele, que não é só para a pessoa. Eu acho que é importante ter esse olhar para a pessoa idosa, tornando o lar mais seguro, bonito, né?
para a pessoa que tem necessidades especiais, que eu acho que isso é muito importante, mas também eu vejo que etapas diferentes da vida precisa disso. E por não ter esse conhecimento, por exemplo, uma pessoa, que eu acho que é o grande sonho de todo mundo, ter a sua casa, né? Sim. Ter o seu apartamento, enfim, ter o seu lugar. Aí a pessoa vai, aí ela pensa assim, eu quero comprar aquele sofá, eu quero comprar. Aí quando começa a chegar as coisas, aí você fala, meu Deus, né? Porque não teve um olhar técnico, um olhar preparado para adequar e ver qual que seria o melhor tamanho. Óbvio que não vai ser uma coisa que não tem a ver com a pessoa, Uhum. né? Mas, assim, como é importante ter essa orientação, né, Michele? Sim. Porque você vai preparando o ambiente e fica tão aconchegante, fica tão bonito, fica harmonioso, porque aí você chega, você relaxa, você descansa. Então, assim, o meu primeiro apartamento foi um apartamento muito pequeno. Foi uma benção, uma alegria quando a gente pegou a chave e tal e coisa. Mas aí, assim, né, da época, isso tem quase 40 anos, né? Na época, a gente estava nessa alegria, tal, começou a mobiliar, começou a fazer as coisas com o olhar que a gente tinha. Mas, né, se fosse um olhar, hoje eu percebo que se tivesse tido um olhar técnico, né, um olhar que tem essa capacidade teria ficado muito mais aconchegante, teria ficado, né? Porque aí no final, né, você vai tentando adaptar coisas e o ambiente fica carregado, né? Sim, sim. E você percebe que, assim, nos dias de hoje, principalmente aqui em São Paulo, antigamente a gente falava apartamento de 90 metros quadrados, 100 metros quadrados. Hoje, quando a gente fala um apartamento de 30 metros quadrados, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas tem como. Sim. Tem como fazer, tem como mudar, tem como tornar o ambiente visualmente até mais amplo, mais espaçoso, com recursos, com técnicas, através do conhecimento de um designer, entendeu? Então, por exemplo, a pandemia, ela trouxe essa questão também para quem fez o home office, de trazer um ambiente o mais acolhedor possível, porque foi aquele boom, né? Eu tenho que continuar trabalhando, mas eu não posso sair de casa, mas eu preciso trabalhar porque senão... Adequar o ambiente. Exato, e aí muitas vezes a pessoa no ambiente tinha um sofá, tinha uma TV e tinha uma mesa, não tinha nada que pudesse passar, o que tinha naquele momento você passava meia hora, uma hora do seu dia, porque você chegava em casa cansado e não sei o quê, você assistia uma televisão, um jornal, alguma coisa, já ia dormir. Aí com essa questão da pandemia, você tem que mudar o seu ambiente, você tem que mudar o local onde você está para trazer o mais aconchegante possível para te ter uma funcionalidade, né? Sim, aquela sensação de pertencimento. Por que quando você vai num resort, você tem aquela sensação de que você não quer mais sair do resort? Entendeu? Que por você morava no resort. Por que você não pode trazer esse ambiente de resort para dentro da sua casa? Entendeu? Então, tem pessoas que preferem sair de casa porque o seu espaço não está funcionando. Então, aí que entra o meu papel, de tornar esse ambiente mais aconchegante para que ele possa ficar, para que ele possa ter aquele sentimento de que é pertencente àquele espaço, que o espaço é dele, que teve essa junção das coisas, entende? E às vezes, Michele, eu acho que até pela falta de informação, às vezes as pessoas acham que um design vai impor o gosto dele, né? Ou o gosto dela. A cor que ela quer, o formato que ela quer, do jeito que ela quer, e é assim que tem que ser, e ai de você se questionar. É verdade isso? Não é, porque a gente tem a etapa inicial de um projeto é o quê? É o briefing. Nele, a gente conhece o cliente, nele a gente quer saber qual é o gosto dele, qual é o estilo que ele gosta. Então, se eu gosto do estilo X, o cliente gosta do estilo Y, o meu, com perdão da palavra, pouco importa. Mas o que importa é o que o cliente quer. É claro, quando sai algo muito
vamos supor, ele quer pegar um vaso, colocar aqui no meio, esse vaso não vai estar funcional no ambiente, cabe a mim falar, olha, não vai dar, não vai ser funcional. Eu tenho que colocar meu olhar clínico, meu olhar profissional para mudar a situação e mostrar para ele que aquilo não vai funcionar. Isso não quer dizer que o espaço vai perder a característica da pessoa. Então, eu tenho que colocar, nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento, eu quero saber o que a pessoa gosta, quais são os elementos que a pessoa faz questão de ter. Então, é muito importante essa primeira reunião para tirar o máximo de informação possível para que não haja erro. Então, eu diria para você que até uma reunião um pouco mais demorada, porque eu preciso conhecer a fundo. Por mais que de repente o cliente seja algum conhecido meu, ao mesmo tempo eu preciso conhecer certas particularidades da pessoa, porque se eu estou entrando dentro da casa dela, não deixa de ser uma particularidade dela. Não deixa de ser algo íntimo dela. Então, eu preciso conhecer detalhes. Olha, você quer, de repente, uma bolsa? Você quer colocar um espaço numa bolsa? Colocar aquele ambiente num espaço com bolsas, com casacos? Eu preciso conhecer os casacos, eu preciso conhecer as bolsas, eu preciso conhecer o tamanho da bota, do calçado, para saber qual é a altura que eu tenho que fazer, qual é a margem que eu tenho que fazer para sair tudo corretamente, né? E, gente, eu sou suspeitíssima para falar, né? Porque a Michele, ela fez o projeto do meu consultório, né? O ano passado, assim, eu comprei o meu espaço, né? Assim, de trabalho e precisava de uma reforma, né? Precisava de uma reforma, a gente tinha que... E aí eu quis fazer diferente. Não foi o primeiro consultório que eu tive, mas ele chegou de uma forma diferente, né? Ele ia ser meu consultório de fato. Os outros espaços que eu tive, eles eram alugados. E foi muito gostoso, assim, sabe? Olhando para a minha trajetória, foi muito gostoso como eu consegui... O meu primeiro consultório, eu comprei de uma amiga, né, que a gente se formou juntas, mas ela montou o consultório, um consultório bem pequenininho, mas ela não deu continuidade. E aí eu estava, né? Aí ela pegou e falou assim, olha, você não quer comprar e tal? Eu falei, tá bom. Então eu comecei com algo que eu não tinha idealizado, mas foi, assim, super especial. E aí, depois, conforme os anos foram passando, eu fui trocando, fui mudando de lugar também. Aquele tinha sido o ambiente mais pequeno que eu tive. E aí, depois eu mudei para um lugar maior, e foi, né? As coisas foram ali acontecendo. Teve um momento que eu mudei para um consultório já mobiliado, então a mobília que eu tinha, eu não levei para ser usado ali, e aí depois eu voltei, assim, a ter um meu espaço, e aí eu tive que estar ali também organizando. Sempre foi, assim, um lugar aconchegante. Era o retorno que eu tinha das pessoas e era o lugar que eu percebia que eu me encontrava, né? Então, isso era importante. Mas quando foi, né, o ano passado, eu falei assim, eu quero tudo novo. Eu quero fazer assim, ter o projeto, começando da estaca zero e tudo. Eu falei, mas aí eu quero um olhar de quem entende disso, de quem sabe. E foi muito interessante, porque a Michele, ela foi fazendo todas essas etapas comigo, né? A gente sentou uma tarde, aí ela foi tentando entender o que eu gostaria naquele momento e tal, e foi muito especial, foi muito prazeroso. E mesmo depois que você montou o projeto e trouxe para eu ver, dentro disso tinha as escolhas, né? Sim. De cor, de textura, de um monte de coisa. E aí você foi adequando, né, ao que eu queria. Na verdade, eu mexi muito pouco, né, Michele, no que Mexeu muito pouco. você trouxe, porque estava tão, tão lindo, né? Obrigada. Tão assim especial. E aí coincidiu com uma viagem que eu tinha que fazer. Aí, né, eu fui fazer essa viagem, gente, de forma tranquila, porque eu sabia que
tudo estava bem, ficou bem alinhado, né, Michele? Ficou. O empreiteiro, você, o marceneiro, tudo ficou tão bem alinhado. E quando eu voltei, eu falei, gente, que sonho, né? Ai. Que sonho. Quer dizer, estava melhor do que o sonho, né? Que bom, eu fico feliz. E é isso que a gente espera do cliente, né? Quando a gente faz o projeto, a gente quer que o retorno não é só a questão financeira, não, o retorno tem que ser essa satisfação. Então, o quanto é importante a gente conhecer primeiramente o cliente, a gente chegar e ter todas as informações, coletar as informações, a partir daí você vai tendo outras reuniões para alinhar, a gente alinhar qual tipo de tecido que quer, qual tipo de cor que quer, não, isso eu não gosto, isso eu gosto, para ser o mais certeiro possível, porque a hora da execução da obra é complicado quando você tem erro, né? Para você voltar para trás e corrigir esses erros. Querer modificar tudo. Querer modificar tudo. Existem clientes que fazem isso. E é uma coisa que, infelizmente, vai ser um custo para ele, né? Vai ser um custo que não seria necessário se, de repente, a pessoa tivesse sido certeira desde o começo, não só o profissional, mas o próprio cliente, mostrando, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto. Existem pessoas indecisas que falam, não sei e tal. Aí nós, com o olhar mais clínico, mais específico, mais profissional, a gente vai direcionando. Puxa, ó, já que você gosta desse estilo, esse tom ficaria melhor, essa textura ficaria melhor. Olha, esse material ficaria ok, esse revestimento ficaria ok. Aí, a hora que a gente mostra o projeto, pelo menos o esboço, para a pessoa ter uma ideia, aí ainda é possível ter as modificações. Não, isso eu quero, isso eu não quero. Quando executar o projeto, ter o mínimo possível de erro. Então, essa satisfação que você teve, eu fico muito feliz. Essa satisfação que você teve, é isso que a gente espera do cliente, que ele goste, que ele queira ficar e que não chegue depois falando assim, não, ficou bom, aí dá nem um ano, já muda totalmente porque não funcionou para ele. Então, isso mostra que o seu trabalho não foi tão efetivo, né? Então, quando você se sente pertencente ao ambiente, é muito melhor. Ou às vezes a pessoa, né, ela tem uma dificuldade, né, Michele, de, enfim, e precisa estar em constante, não se encontra nas coisas, né? Sim. São situações diferentes. Sim, sim. Mas, e hoje, Michele, este serviço de design de interiores é algo mais acessível para as pessoas que, enfim, queiram fazer uso, né, desse recurso, buscar esse profissional? Hoje é uma coisa acessível ou não? É super acessível. Por quê? Porque quando você procura um profissional, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é qual é o seu orçamento. Uhum. Então, a gente não tem que fazer um orçamento de acordo com o que eu acho que tem que fazer. Uhum. Meu orçamento é 100 mil reais, meu orçamento é 5 mil reais. Então, eu tenho que fazer aquilo que está dentro do orçamento da pessoa. Então, por isso que se torna uma coisa acessível. Todo mundo pensa que o design de interiores é só para pessoas com maior poder aquisitivo, e não é. Não é? Se você tem a necessidade de transformar seu espaço, é super importante você ter em mente o quanto que você quer gastar. Uhum. Então, a partir daí eu consigo adequar, colocando soluções onde, por exemplo, eu posso reformar eu não quero essa mesa, então vamos reformar essa mesa que o custo vai ser menor do que comprar uma nova. Uhum. O sofá tá ruim, mas eu não tô podendo trocar, então vamos trocar o tecido, a parte do revestimento que vai ser mais em conta. Não, eu quero mudar tudo, aí a gente já parte para outras coisas. Não, eu quero um luxo só, não, eu quero brilho, eu quero isso, quero aquilo. Saiba que vai ter um custo para isso, não do profissional em si, mas do próprio revestimento. Sim. Então, tudo depende daquilo que o cliente está disposto a pagar. Uhum. Então, é claro que tem os honorários meus enquanto design, mas o projeto encarece muito por conta muito mais daquilo que ele quer. Uhum. Entendeu? E os meus honorários vão ser de acordo com a complexidade do ambiente.
um ambiente só, é um banheiro? Não, é um apartamento inteiro, não é uma casa inteira, não é um condomínio inteiro, não, é uma loja inteira, é um hospital inteiro, aí muda o custo, né? Então, porque o meu trabalho vai de acordo com as horas que eu dispus para fazer aquele projeto, né? Interessante, né, Michele? Então, se uma pessoa quiser começar por uma parte do imóvel, né? Então, vamos supor, eu gostaria de fazer uma reforma em todo o meu apartamento. Nesse momento, eu não consigo. Vou começar pelo banheiro, por exemplo. Dá para fazer, Claro, né? claro que dá. Aí, não, vou começar pela sala. Quer dizer, não existe a obrigatoriedade de ser integral, né? Ser todo o Não, ambiente. não. Tudo depende, quem manda, entre aspas, é o cliente. Ah, não, dessa vez eu só consigo fazer um quarto. Beleza. Não, da próxima vez eu vou fazer o quarto agora, quando terminar eu consigo fazer o banheiro. Quando terminar eu faço a sala. E pouco a pouco ir fazendo o apartamento. E não tem aquela obrigatoriedade de fazer tudo, querer abraçar tudo. A menos que você esteja morando num local que esteja recém-construído, esteja oco e que não tem nada ainda. Aí é uma outra situação. Aí fica, né, Aí diferente. é diferente, mas se você já tem um espaço onde você mora, onde você tem o seu escritório, o seu consultório, seu espaço, ele já existe e ele precisa apenas da reforma, então aí se a pessoa não tiver a condição de fazer no total, vamos fazer aos poucos, parcelado, né, digamos assim. Interessante. Então, hoje é acessível, né, Michele? Super, super. E eu acho que existem também opções, né? Porque antigamente o tipo de reforma que era feito era uma reforma que exigia um desgaste maior, né? Uhum. Claro que depende daquilo que a pessoa tem em mente. Mas hoje existem tantos materiais, né, Michele? Tanta Sim. coisa. Tem muitos materiais sustentáveis e isso me encanta muito. Então, é uma das coisas que eu também quero trazer para o projeto, que trago para os projetos também. Algo sustentável, por quê? Porque além de ser o custo menor, a gente também tem que contribuir para o meio ambiente. Né? Então, a gente tem que, entre aspas, devolver para o meio ambiente aquilo que ele está nos fornecendo. Ter essa consciência, Ter né? essa consciência. Material sustentável, então, por exemplo, eu posso colocar um piso de madeira? Claro que você pode, mas um piso de madeira é muito caro para mim. Puxa, tem vinílico, tem porcelanato, e hoje eles estão fazendo materiais tão próximos da madeira, no caso, como eu estou falando agora, que você não percebe que não é madeira. Então, eu quero um revestimento na parede que remete àquelas pedras, mármore, aquelas pedras caríssimas, mas eu não posso ter essa pedra. Então, eu tenho um revestimento que é bem próximo, bem semelhante, que não deixa nada a desejar em qualidade, mas que o custo é menor. Então, é sustentável porque é feito com material reciclado, é feito com material que eu poderia tem empresas que trabalham com garrafas PET, aí você olha e você fala assim, nossa, mas a garrafa PET vai ficar tão artificial. Pelo contrário, eles estão se especializando cada vez mais e várias coisas que a gente tem aqui, que você olha e você fala assim, não é reciclado? Claro que é. É reciclado e torna o ambiente bonito e funcional e é bom para a natureza também. Interessante isso, né, Michele? Porque assim, como que isso tem evoluído, né, nos últimos anos, mas às vezes eu tenho a sensação que o brasileiro ainda tem um pouco de preconceito em relação a isso, porque quando a gente vai para outro país, a gente vê como isso é apreciado, Sim. né, e valorizado. Sim. E aqui no Brasil parece que assim, eu acho que talvez algumas coisas precisam ser ressignificadas, porque antes achava que tudo era lixo. Aí depois percebeu que não, tem os reciclados, né? Mas às vezes ainda tem um preconceito de que reciclado é um lixo
e não é, Não, né? não. E aí, como esse material, ele pode ser reaproveitado. Sim, sim. Eu me lembro, quando eu tive consultório lá no Conjunto Nacional, eles tinham uma proposta, eu acho que ainda deve ter, porque já faz alguns anos que eu saí de lá, mas eles tinham como que uma oficina que trabalhava assim o ano inteiro, pegava os recicláveis ali do Conjunto Nacional, né? E aí era feita toda a decoração de Natal e teve decoração que ganhou premiação. Então era feita com pets, com tampinhas. Eu acho que ainda hoje eles devem ter lá como exposição, e gente, eu acho que isso já tem muito mais de 10 anos, que é o Don Quixote, né? E o Sancho Panza, né? Que isso. ele A dupla. tudo feito com reciclável. Isso. E é tão lindo que quando você chega perto, você vai ver nos detalhes e você fica assim, porque são esculturas grandes, Sim, você fica assim, puxa, mas que genialidade, né? sim. Que coisa linda. Isso que foi feito. Eu lembro de decoração de Natal, os enfeites de Natal era feito com recicláveis, e olha só, que coisa linda, né? Sim, sim. Então, porque a gente tem essa disponibilidade, tem que ter essa consciência também, Sim. e não ser tão preconceituoso, né? Não, e é muito legal porque, assim, muitos materiais, muitos revestimentos reciclados são leves, então as pessoas olham e falam assim, eu não, tem gente que tem a sensação de que precisa ser maçudo, precisa ser pesado para ser algo consistente. Não, se você tem algo leve, fica até mais fácil de deixar o ambiente mais leve. E também, por exemplo, eles estão fazendo a parte reciclada, aquelas tábuas de piscina, né? Aquele deck, eles estão fazendo com materiais sustentáveis também, e aí não absorve o calor, retém a temperatura, então tem muitos, quando você pega uma madeira, você vai colocar o pé descalço na madeira, você vai queimar o seu pé. Agora não, eles estão fazendo um esquema de conforto térmico que você consegue colocar o seu pé sem ter aquela sensação de que vai queimar. Ao mesmo tempo, é semelhante à madeira e deixa o ambiente muito mais bonito. Aí você olha e você fala assim, deve ter custado caríssimo. Não, com certeza metade do valor. Então, deixa o ambiente leve, um ambiente bonito, um ambiente aconchegante e trazendo a sustentabilidade junto. Isso é muito legal. Importante, né? Você está vendo quanta coisa você está tendo a oportunidade de aprender hoje aqui no Aprendendo com Elas? Pois é, já foi lá curtir, comentar e compartilhar? Bora fazer isso daí, né? Ajudar esse conhecimento, essa informação que você está aprendendo, chegar para outras pessoas. Então, usa as suas redes sociais para poder divulgar, para poder aí, colocar acessível para outras pessoas aprenderem também. Faça parte da nossa equipe, nos ajudando nesse sentido, tá ok? E é tão interessante isso, né, Michele, porque tem um momento que a gente sente a necessidade de reformar e de adequar o ambiente. Quando a gente vai ter uma criança em casa, ou até um pet, né, um animal. Sim. Muitas vezes a gente precisa adequar, né, esse ambiente. Por exemplo, vou chutar aqui, eu quero ter um gato, mas eu moro num apartamento no 12º andar. Para eu receber esse gato em casa, eu vou ter que pôr telas. Sim. Porque é uma questão de segurança, né? Para o gato. Exatamente. Hoje em dia eles estão fazendo materiais, porque existem assim, eu não posso ter tapete porque o cachorro vai lá e vai arranhar o tecido do sofá, também vai acabar com o tecido do sofá. Não, eles estão fazendo revestimentos hoje que você seja a prova de unha de gato, a prova de... Exatamente, tapetes que, se por um acaso acontecer do cachorrinho, eu chamo de neném, para mim todo animalzinho é neném, então se o neném vier fazer a xixi no tapete, ele absorve de uma forma que você consegue limpar sem precisar levar na lavanderia. Então, e o gato foi lá, arranhou, então acabou com o tecido. Não, eles estão fazendo revestimentos e impermeabilizantes também para poder ajudar nesse sentido.
né? Então, não só a questão de tela, mas a questão de tapete de piso também, estão fazendo pisos, seja vinílico, porcelanato, que uma vez que o neném faz o xixi, muitas vezes pode manchar, né? Então, você já consegue passar um produto lá, fica limpo, cheiroso e não dá aquela sensação de sujeira, entendeu? Isso é muito legal, dá para adaptar com os nenéns, dá para adaptar com os bebês humanos, né, digamos assim, porque às vezes o bebê, ele precisa também de um espaço para poder engatinhar as coisas e você precisa afastar também para isso não bater na hora que ele estiver começando a andar, na hora que ele tiver que pegar as coisas, que muitas crianças acabam pegando as coisas que estão na visão delas, e pode quebrar, pode machucá-los. Aquela questão da tomada, tem os protetores de tomada para poder o bebê não colocar o dedo na tomada e se machucar. Tem aqueles protetores de quina dos móveis que faz com que o bebê não bata a cabeça, o próprio cachorrinho, o próprio neném também. Tem um adaptador na fechadura do móvel para não deixar o bebê abrir a porta, abrir as gavetas para tirar panelas, coisas que hoje com a farinha, uma coisa muito meiga, maravilhosa. Então tem essas adaptações que dá para fazer e são coisas que não é custoso, mas chega um momento que você precisa fazer essas adaptações. Então, assim, o ambiente, gente, ele deve ser adequado àquele momento de vida que você está vivendo, né? Então, isso é muito importante. Agora, Michele, isso é só importante para quem é casado? Não, não, temos os solteiros também, temos aquelas pessoas, por exemplo, existem aqueles apartamentos que é um dormitório só, né, a kitnet, existem aqueles os estúdios, então quando você olha um estúdio, você vê assim, nossa, mas é um quadrado, o que eu vou fazer nesse quadrado? Você consegue colocar divisórias de drywall, você consegue colocar divisórias, seja de muxarabe, de cobogó, que são estilos de divisórias bonitos, que fica um espaço elegante, mas também dá a sua privacidade. Então, você num quadrado, numa tela em branco, num quadrado, você consegue fazer a sua própria divisão do ambiente sem precisar quebrar paredes, sem precisar fazer grandes transformações. Hoje em dia você pega estúdios de 18 metros quadrados, de 20 metros quadrados, que aí você olha e você fala assim, puxa, como é que eu vou fazer, né? Existem adaptações de camas, por exemplo, que você puxa, vira o sofá internamente, por cima vira a cama, você consegue fazer um mezanino, dependendo da altura do pé direito, você consegue fazer adaptações dentro desse espaço para tornar funcional. Nossa, mas onde é que vai caber um fogão, uma geladeira, não sei o quê? Dependendo do espaço, você consegue colocar um frigobar, você consegue colocar um cooktop, você consegue colocar um sofazinho ali, entendeu? Então, a gente tem que adequar a realidade hoje do brasileiro, que também a gente sabe que não está fácil, né? Com a crise que nós passamos, muitas vezes onde a pessoa pode morar é exatamente num espaço pequeno como esse. E por que eu não vou deixar esse espaço aconchegante como se tivesse 100 metros quadrados? Vou deixar o mais aconchegante possível, porque você consegue fazer o projeto, você consegue fazer as modulações, digamos assim, as medidas corretas para colocar aquilo que ele precisa. Preciso de um armário, preciso de um gaveteiro, preciso de uma cama, entendeu? Você consegue fazer as adaptações. Eu preciso ter um escritório aqui dentro, nesse espaço pequeno. Você consegue fazer uma mesa retrátil, você consegue fazer um varal também retrátil, tem tantas coisas bacanas que dá para fazer e com um olhar técnico você consegue saber coisas que um leigo não saberia. Assim, porque às vezes a gente olha e fala, só cabe uma cama aqui, né? E não, dá para colocar mais coisas. Exatamente. Você sabe, assim, eu tenho uma pasta, né, no celular, no Insta, que aí quando aparece assim, móveis funcionais ou lugares pequenos,
que tem ali um projeto. Gente, eu acho isso tão interessante que eu vou arquivando ali. Que eu falo, que criatividade, né? Conseguiu, num lugar tão pequeno, desenvolver as necessidades ali e se tornou aquele espaço bem funcional. Então, eu acho assim, lindo, né? De ver essa criatividade. Sim. De adequar. Então, se você é solteiro, solteira, é viúvo, viúva, enfim, você pode tornar o seu espaço bem aconchegante para você. Tem a ver com você, que tem a ver com o teu estilo, mas principalmente que você goste de estar onde você está. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não preciso. Eu vivi tantos anos assim. Mas é interessante que parece assim, né? Que quando você se permite investir em você no lugar que você mora, no lugar que você trabalha, no lugar, enfim, aí depois você tem uma sensação assim, puxa, eu não sabia que eu precisava disso, né? É um refúgio. É o refúgio. É um refúgio, porque, de novo, eu vou falar de novo, por que as pessoas não querem sair do resort? Por que as pessoas vão para um hotel e assim, ai meu Deus, que cama maravilhosa, que chuveiro bom, por que não posso ter isso na minha casa? Não é? E isso é um excelente investimento, gente. Assim, a gente tem que investir em dormir bem. E dormir bem significa ter um bom colchão, um bom travesseiro, porque quem vai dormir nessa cama é você. E você tem que garantir que você tenha uma noite de qualidade. Sim. Então, não pense que qualquer coisa. Quando a gente é muito jovem, né, a gente se adequa ali, mas começa a fazer um investimento, faça uma poupancinha assim, diz, não, isso daqui é para mim. Né? Eu preciso me proporcionar isso, porque quando você se proporciona um investimento para o seu bem-estar, isso mostra o quanto você também se ama, né? Sim. O quanto você está disposto a cuidar de você, da sua saúde, porque quando você chega, está tudo amontoado, tudo, você fala, meu Deus, que caos é esse, né? Mas quando você investe na qualidade do espaço que você tem, porque a primeira pessoa a usufruir disso é você. Exato. Né? Então, exato. é importante, né, Mi? Sim, sim. E é tão importante quando você chega em casa de um trabalho, de um dia cansativo, você chegar e falar assim, puxa, agora eu vou descansar, vou colocar os pés para cima. Aí você chega na sua casa, tá aquele caos tudo para cima, aí você olha e você fala assim, acho que hoje eu não vou conseguir descansar, não. Não consegue relaxar, né? Não, Porque não. se torna super estressante. E não só no ambiente residencial, na nossa casa, mas você trabalhar num ambiente que te traz paz, te traz aconchego. Imagina você chegar no seu consultório, você chegar no seu escritório, você chegar no espaço onde você trabalha, você sentir aquele cheirinho gostoso, né, de natureza. Você sentar numa cadeira, onde eu consigo trabalhar com qualidade, até a sua criatividade, aquilo que você, de repente, se você trabalha com finanças, a sua mente consegue trabalhar em cima disso com mais tranquilidade. Você trabalha atendendo um paciente, você trabalha, sei lá, fazendo projetos, alguma coisa, a sua criatividade, a sua performance muda. Né? Então, quando você está num espaço aconchegante, tudo muda. Tudo muda, é o seu refúgio, entendeu? Então, seja ambiente comercial, seja ambiente residencial, seja no próprio hospital, existem estudos nos hospitais que mostram que aquele hospital que tem um diferencial, seja na cor, eu não posso trazer planta aqui, tudo bem, mas quem falou que a vida é só de planta? Não, você pode colocar um quadro bonito, você pode colocar uma cor bonita, um mobiliário diferente, entendeu? Não, o hospital não é para ser resort, não é para ser resort, mas se você pode tornar a internação do seu paciente mais, menos sofrido, menos doloroso, o tempo de internação vai melhorar, vai reduzir, né, no caso, a quantidade de medicamento que vai ser dado para você na sua internação vai ser menor, porque aquilo não te dá aquela crise de ansiedade, aquela taquicardia, aquela coisa toda. Porque você já está num ambiente, né, porque a pessoa que está no hospital, a não ser que seja para uma cirurgia eletiva, enfim,
tá no hospital porque tá mal, né? E aí a pessoa já tem uma dificuldade de se permitir ir, né? Porque às vezes a pessoa, né, a síndrome do avental branco, né? Não, eu já tô melhorando, eu já vou melhorar, parece que eu não... E quando vai, né, porque tá muito mal. Então, quer dizer, o hospital, ele é um ambiente que a gente vai porque a gente está precisando. Mas quando você chega lá, você percebe, assim, um ambiente bonito, agradável, você se permite ser cuidado. Você tira aquela imagem, né, do hospital, um lugar frio, um lugar sem vida, assim, né, tudo, né? E de repente você percebe que não, que dá para ir para um hospital, né? Não é que virou resort, né? Não é isso. Mas que quando você necessita passar por uma hospitalização, isso acaba sendo menos doloroso, menos difícil, menos né, difícil. de lidar. Então, é importante, né, Bia? Muito, muito importante. É diferente quando você pega uma pessoa que está cuidando de você, porque não é só o cuidado da equipe da enfermagem, da equipe da físio, da equipe médica. Não, é o local onde você está dormindo, a comida que é servida, porque se você serve o paciente naquele bandejão, você olha e fala, não gostei da comida. Mas se você serve com todo carinho, com toda atenção, é diferente. Se você chega num quarto, puxa, a poltrona é aconchegante, eu consigo ficar, porque quanto mais tempo você fica deitado numa cama, pior é por todas as questões circulatórias, funcionais, pulmão, aquela coisa toda. E aí eu preciso tirar a pessoa do leito, mas ao mesmo tempo não está numa questão ideal. Uma vez eu tive um caso de um paciente que fez uma cirurgia na coluna, ele tinha 2 metros de altura, literalmente. Nossa, pequeno, miúdo. Miúdo, uma gracinha de pessoa, uma singela pessoa. E eu precisava colocar ele na poltrona. A poltrona era mais baixa do que eu. Como que eu vou colocar uma pessoa daquele tamanho numa poltrona, sendo que ele precisa sair da cama para não ter trombose, não ter nada? E aí como é que fica? Né? Aí eu tive que deixar ele na cama. Então, é complicado. Então, eu preciso ter algo que seja numa altura adequada. Altura, não digo padrão, porque também não posso pegar a altura de uma pessoa de 2 metros de altura comparado com uma de 1,5 metro. Entendeu? Eu tenho que colocar numa altura mais ou menos que dê para os dois. Sim. Mas, ao mesmo tempo, que seja adequada. Em qualquer ambiente tem que ser dessa forma. Não só o hospital. Escritório, é consultório, é a parte residencial. Então, é qualquer lugar que você esteja. Porque o ambiente de trabalho é um ambiente que você fica muitas horas, né? Então, esse ambiente, ele tem que ser adequado, né? E tem que ser agradável também, né? Porque aí você acaba, né, produzindo melhor. Você produz melhor, né? Você produz melhor, você pensa melhor, você flui melhor. E aí, o seu rendimento, sua performance muda. Né? Você vai receber um cliente, vai receber um paciente, vai receber alguém no seu consultório, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, você vai fazer uma chamada de vídeo. Se você você vai fazer uma chamada de vídeo, você esconde tudo, né? Você coloca os tapumes, coloca a divisória, aí você vai falar, vira até um pouquinho aqui para não pegar muito. Como é que fica, né? Imagina, isso tem que ser um ambiente seu. Né, que qualquer ângulo que você mostrar numa chamada de vídeo, por exemplo, você tá ok porque é o seu ambiente, entendeu? Com certeza, né? Tá vendo, gente, quanta coisa importante de prestar atenção, de ver, porque assim, quando a gente cuida da gente, e isso não é algo que não deva merecer da nossa atenção, do nosso tempo, até dos nossos recursos. É muito importante isso, né? Porque a gente está cuidando da gente. E cuidando da gente, a gente se sentir bem cuidado por nós mesmos, faz uma diferença muito grande nas nossas vidas, né? Faz uma diferença. E como a gente precisa prestar atenção nos pequenos detalhes. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas eu não sei nem por onde começar, é tanta coisa que eu gostaria de mudar, porque também não é no estalar de dedos. Às vezes vai requerer eu me organizar financeiramente, no meu tempo, enfim, para poder aí adequar as coisas.
você estava falando sobre a questão do hospital, né? E eu me lembrei que uma nutricionista conhecida minha, uma vez ela falou que tinha um senhor oriental que ele estava hospitalizado. E o quadro clínico dele estava ficando assim complicado porque ele não estava conseguindo se alimentar. Ele não queria comer a comida do hospital, mas ele tinha que ter uma dieta restrita, né? Restritiva. E aí ele não queria comer, e a nutricionista ali começou a ficar preocupada, porque isso foi piorando o quadro de saúde dele, né? Mas aí ela pegou e teve uma ideia. Ela pegou e falou assim: nossa, ele é oriental. Eu vou lá na Liberdade, vou entrar lá naquelas lojinhas e vou comprar, sabe, as cumbuquinhas, os pratinhos, o palitinho lá, o hashi. Eu vou comprar e vou ver se. Porque isso é algo familiar a ele. Então eu vou comprar e vou pôr a comida nessa louça. E vamos ver como é que ele vai reagir, gente. Que aí, a hora que ela chegou com a bandeja, e a hora que ele olhou, assim, que ele viu assim, a louça que era familiar, né? Mas ele comeu, né? Nossa, aí ela falou assim, olha, como a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes, né? Eles podem fazer a diferença. E, né, assim, o jeito que você cuida do teu espaço reflete muito o teu interno também, o teu interior, né? O caos, a desorganização, como é que é olhar para isso e lidar com essa questão. Porque né, eu vejo assim, a gente passa por muitas coisas na estrada da vida, né? A gente vai passando por tantas coisas, a gente vai sendo testado, vai sendo forjado, né? Há tantas coisas. E, assim, uma das coisas que eu percebo hoje, na minha história, e aí eu posso compartilhar com você a minha história, mas a minha história é a minha forma. E eu não estou colocando isso como regra de forma para todo mundo tem que fazer desse jeito, tem que gostar disso, tem que ser. Não, cada um tem um jeito, tem um estilo, tem um gosto, né? E tudo bem ser diferente. Né? Eu posso ter um gosto, um estilo diferente de outras pessoas. Claro que eu vou ter que harmonizar isso com quem mora comigo, né? O meu marido, como é que a gente faz isso juntos, né? Para ser uma coisa especial. E eu entendo que geralmente é a mulher que acaba tomando a iniciativa, né, para isso, para ter essa opção, esse espaço de se organizar para uma reforma. Mas se não houver a parceria do excelentíssimo, do nosso querido, fica difícil, né? Então tem que ser uma coisa que tenha em um comum acordo. Existe muita discordância entre homem e mulher, Michele? Nesse aspecto de design, sim e não. Porque existem pessoas que, apesar de discordarem, os estilos conseguem se combinar. Se encaixar. Se encaixar. Então, não adianta eu também... Existem alguns casos, claro, da pessoa que gosta do maximalismo, que é aquelas cores, aquela coisa, e o outro que gosta de coisas mais discretas. Aí a gente vai ter que mesclar. Minimalista. A gente vai ter que mesclar, colocar de repente essa cor que a pessoa quer numa almofada, colocar num tapete. E aí a pessoa que não gosta de tanto assim, você coloca numa cor da parede, você coloca num móvel, aí você consegue mesclar. Existem alguns casos que não, que os dois combinam perfeitamente e é muito mais fácil. Mas quando não combina, aí a gente tenta mesclar um pouco. Vamos ceder um pouco aqui, um pouquinho ali, porque afinal de contas, quem vai viver no espaço não é uma única pessoa, são os dois. Então, aí eles também têm que se entrar no acordo, né? Eu não me meto. Eu não me meto. Eles têm que fazer aquilo que eles acharem bom para eles e tal. Eu posso dar a minha opinião
caso eu seja perguntada, posso dar minha opinião no sentido assim, olha, desse jeito fica melhor, assim, não cansa tanto a visão, né? Que existem algumas cores que com o passar do tempo vai se tornando cansativo. A gente toma como, por exemplo, o McDonald's. Quando você chega em restaurantes de fast food, você come e essa é a ideia deles. Você chegar, comer rápido e sair. Então você vê que a iluminação é muito forte, é um vermelho muito forte, é um amarelo muito forte. E isso você come, você não vai ficar lá o dia inteiro, digamos assim. Diferente de um restaurante, onde você tem uma iluminação mais acolhedora, você tem uma cor mais aconchegante, você tem um mobiliário mais aconchegante. Quantas vezes a gente vai num restaurante, passa ali 3 horas, 4 horas, e você não sente, porque você está numa boa companhia, você está num ambiente favorável e está tudo bem. E é Né? tão interessante, né, Michele, isso que você está trazendo, porque como tudo é pensado, né? Às vezes a gente que é leigo, né, no assunto não percebe esses detalhes, né? Então, o fast food tem essa característica, não pode ser um lugar muito aconchegante. Então, a cadeira que você senta não é uma cadeira tão confortável, ela não é estofada, ela, né? Para que você coma e... É proposital. Né? Então, tem tudo isso, Sim, né? sim. E é interessante porque, de novo, a importância de trazer um ambiente confortável para você, seja comercial, residencial, não importa. Quando você está num ambiente que não fala com você, que não se comunica com você, eu particularmente, claro, existem pessoas que gostam e aí a gente respeita e vai de acordo com o que a pessoa gosta. Mas aqueles ambientes extremamente claros, com aquela iluminação forte, tudo branco, tudo... Não, você precisa colocar uma corzinha, você precisa colocar um destaque, não precisa também ser nada... Mas as pessoas que gostam desse tipo de estilo, gostam, ok, eu respeito, mas para mim cansa muito, para mim não conecta, para mim parece que eu estou num ambiente vazio. Mas, de novo, respeitando quem gosta. São gostos. Porque às vezes são detalhes, né, Michele? Quer dizer, às vezes um detalhe pode trazer um colorido, né? Se a pessoa não gosta daquela coisa muito... Mas às vezes um objeto de decoração, Uhum. né? E aí você olha aquele ambiente, ele se torna Agradável. agradável. E aí, nesse caso que eu até falei sobre quando os casais ou as pessoas não se comunicam, não têm estilos diferentes, e aí você quer uma pessoa que não quer tanta cor, com outra que quer muita cor, ou alguém que quer muita coisa, com alguém que não quer tanta coisa, a gente tem que saber dosar e mesclar. Então, eu posso colocar uma cor, um vermelho? Pode, numa almofada, num vaso, num objeto decorativo. Que aí, com o passar do tempo, não vai cansar a sua visão, não vai cansar. Eu posso colocar uma iluminação mais aconchegante. A iluminação, ela tem cor fria, neutra e quente. Então, muitas vezes o quente fica muito escuro e a fria fica muito, parece centro cirúrgico de hospital, né? Então, vamos colocar um tom neutro para dar aquela acolhida, né? Não, olha, eu gosto de amarelo, né? Tem a psicologia das cores. Não, eu gosto do amarelo, que vai trazer funcionalidade, não sei o quê. Tá bom, mas eu gosto, isso é funcional lá na frente? Vai despertar, desperta, sim, a criatividade, desperta o pensamento, mas eu preciso disso o tempo inteiro? Não é melhor eu ter algo um pouquinho mais calmo também, em algum ambiente da casa, para quando eu estiver estressada? Hoje a gente fala muito em saúde mental, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão sofrendo com depressão. Eu preciso desse ambiente 100% estimulante? Ou eu posso ter um ambiente um pouquinho mais calmo, que nele eu vou relaxar, eu vou conseguir respirar um pouco e colocar minhas ideias em ordem, né? Quando a gente fala em psicologia das cores, por exemplo, no quarto de bebê, a gente não... Por que a gente opta por tons pastéis?
porque são as cores mais calmas para a criança. Alguém quer uma criança doida, gritando, é uma criança chorando, que não se acalma, que fica 24 horas desse jeito? Não. A pessoa vai querer o quê? Vai querer um ambiente que a criança vá dormir. Por isso dos tons pastéis, né? Eu vou colocar as cores do McDonald's. Não dá. A criança vai ser muito estimulante. Então, por isso que cabe um olhar clínico e profissional da pessoa que vai orientar, a pessoa que vai falar assim, não, eu quero, não, vamos conversar. Dá pra gente mesclar aqui e trazer também um pouquinho de descanso para sua cabeça, né? Não ficar 100% do tempo estimulando, né? Interessante você falar sobre criança, né? Porque hoje é importante, né? Para escola, berçário, né? Igrejas, né? Ter o ambiente apropriado para receber crianças até determinada idade, as classes, né, os espaços serem adequados às faixas etárias, né, Michele? Sim, sim. E é interessante que, assim, vamos supor, falando sobre a igreja, eu não posso colocar num ambiente, numa sala, num berçário, eu colocar coisas, vamos supor, numa tabela de basquete. O que o berçário o que as crianças de um berçário vão aproveitar? Ao mesmo tempo, eu não posso colocar um chocalho para uma sala de uma criança de 10 anos de idade. Eu preciso colocar... Cadeirinha pequenininha. Não, né? vai uma quebrar. Criança de 10 anos. Vai quebrar, então eu preciso... fica... Exato. Antigamente, nas escolas, não se tinha essa visão sobre a carteira adequada. Eu falo até por mim, eu sou canhota, e a carteira que tinha na escola que eu estudava era uma carteira pequena que tinha que ficar torta. Então, hoje eu sofro com problemas na coluna em função disso, entendeu? Aí depois, lá na frente, é que começou a vir as carteiras maiores e tal, e aí já não, né, já era tarde. Então, ter esse olhar também do tipo de mobiliário que você vai colocar para cada faixa etária é importante também. O que eu vou querer estimular, né, para a criança ser mais ágil, para a criança ser mais, ter uma linha de raciocínio mais rápido, né? Quando você pega, quanto mais você estimula a criança, maior vai ser o desenvolvimento dela, mais rápido vai ser o desenvolvimento dela. E o ambiente também favorece isso, né? Então, por isso que também é importante você procurar um profissional que possa colocar o seu ambiente de acordo com aquilo que você procura. A sua sala da igreja, da escola, ela é de 0 a 3 anos, então eu preciso de uma mobília X, de uma cor X para a sala. Minha sala é de 8 a 10, então eu preciso de um outro tipo de cor, um outro tipo de mobília, um outro tipo de conjunto da obra, digamos assim, né? Não posso colocar de novo um chocalho para uma criança de 10 anos. Eu tenho que colocar algo que seja de acordo com a idade que vai estimular ela da melhor maneira possível. Sim, com certeza, né? Porque aí, enfim, vai estar adequado, né? A necessidade real ali da criança, do adolescente, do pré-adolescente, né? Sim, sim. Então, como é importante tudo isso. Mi, eu ficaria aqui horas e horas falando com você, porque é uma delícia, né? É um assunto que eu gosto. Mas assim, o que você gostaria de dizer aqui que você, além de tudo que você já compartilhou, já disse, já nos orientou, o que você gostaria de dizer para quem está nos assistindo? As pessoas muitas vezes falam assim, siga seu coração. Mas a Bíblia é muito clara quando fala sobre seguir o coração, que o nosso coração ele é enganoso. Então, o que eu falo para você, seja qual for a sua necessidade, qual for o seu problema, lá em Provérbios fala, confia o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, isso também não quer dizer que joguei para o alto e seja o que Deus quiser. Não, você tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar, batalhar. Esse processo de transição de carreira que eu estou tendo, que eu já comecei esse processo, partiu de uma necessidade, partiu de um despertamento para mudanças.
Isso não quer dizer que, eu sempre dou o exemplo do corredor, do maratonista. Ele não vai chegar e vai, abrir a porta da casa dele, acordou num belo dia, abriu a porta da casa dele e vou sair correndo. Não, ele vai se preparar. O maratonista vai começar com uma caminhada, aumenta a velocidade, vai para o trote, daí por diante. A mesma coisa, seja uma transição de carreira, seja qualquer situação que você esteja passando, você precisa de um processo, entendeu? Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser entrega na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus e vai. Não, você precisa fazer sua parte. Não seguir o seu coração até a página 2. Né? Porque o nosso coração é enganoso, como a Bíblia fala, mas também é importante a gente confiar, porque o Senhor vai conduzindo. O Senhor tem me conduzido até aqui durante toda a minha vida, e eu passei por tantas coisas que eu diria para você que se não fosse Deus na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje. Então é importante também a gente confiar e entregar tudo para Deus, que Ele vai conduzindo o nosso caminho da melhor forma. É isso que eu tenho para dizer. Gente, é tão lindo, né? A gente lembrar e nunca se esquecer, né? E trazer à memória sempre essa certeza de que Deus está com a gente durante todo o processo. Ele está com a gente do início ao fim, mesmo que haja uma mudança de rota. Né? Quando a gente pergunta para Deus, espere em Deus, se você está passando por uma insatisfação na sua vida profissional, às vezes eu falo para os meus pacientes assim, olha, diz o ditado popular que os incomodados que se mudem. Então, às vezes, um incômodo, quando ele é bem direcionado, ele ajuda no processo de mudança. É fácil? Não, não é. Desafiador? Com certeza. Vai requerer esforço, empenho da sua parte? Sim, vai requerer. Mas Deus é aquele que está com a gente sempre. Quando a gente busca alinhar a vontade de Deus à minha vontade, não alinhar a minha vontade, Deus se alinhar a ela, não, mas eu me alinhar à vontade de Deus, Deus cuida. E profissionalmente também é uma área que tem o interesse de Deus. Porque na nossa profissão, a gente tem que mostrar que Deus também faz parte dela, né? Às vezes a gente acha que servir a Deus é só num dado dia da semana ir para a igreja e pronto. Não, Deus ele é o Senhor de tudo, então isso inclui a nossa vida profissional também, a nossa vida sentimental, a nossa vida ministerial, a nossa vida familiar, enfim, tudo que permeia um ser humano é do interesse de Deus. E é interessante assim quando a gente confia e diz a Deus assim, Deus, eu não sei muito bem por onde fazer, né? Eu vou dar um testemunho rápido meu. Teve uma época que o lugar que eu morava era um lugar pequeno para minha família e ele, por conta de ser um lugar pequeno, e não só por ser um lugar pequeno, mas por não ter, assim, essa orientação de como adequar os móveis ao espaço, tudo, chegou um momento que foi ficando desconfortável. Então, aquela sensação de descanso, ai, que bom, eu chegava e falei assim, ai, meu Deus, o que eu posso fazer aqui para tornar esse lugar um lugar agradável, porque é a minha casa, é onde a minha família está, né? Então foi um momento de desafio. E eu orava ao Senhor, eu falei assim, Senhor, eu sou tão grata ao Senhor, porque esse espaço foi o Senhor que me deu. Mas me dá uma criatividade de como tornar esse ambiente um lar, porque eu perdi essa sensação com o passar do tempo, conforme a gente foi colocando as coisas, as necessidades que a gente tinha, porque a sala era tudo, né? Era onde a gente comia, onde assistia TV, onde estava ali uma escrivaninha, onde tudo. Então, chegou um tempo que acho que mulher sente falta de tornar um ambiente agradável, né? E eu falei, Senhor, me dá
assim, uma saída, o que fazer, como fazer, me dá uma ideia, né? E aí Deus preparou, né? Deus nos surpreendeu no sentido de que era um momento de mudança. Então, aquele desconforto, né, aquela insatisfação, não que eu não fosse agradecida, eu era muito agradecida a Deus por aquele espaço, né? E porque aquele espaço era nosso. Mas era um tempo de mudança. Então, aquele incômodo foi nos preparando para uma mudança. Não uma mudança de uma forma inconsequente, de colocar a família e as questões financeiras de uma forma a nos colocar numa situação que não seria necessária, não foi isso. Mas Deus, ele foi conduzindo, mostrando o cuidado que ele tem, né, com quem ele ama. E eu não estou dizendo para você que Deus me ama mais do que a você, não. Deus ama todos nós igualmente. Eu não tenho nada em mim que possa atrair a atenção de Deus, dizendo, esta é a filha que eu mais amo, então eu vou cuidar dela diferente. Não, Deus, ele nos ama com um amor que jamais a gente vai ter um amor igual na nossa vida. Amor de mãe, amor de pai, de irmão, de amigos, de marido, de filhos, nunca vai ser igual, né? E o que eu queria dizer para você é o seguinte, Deus te ama, não importa o caos que esteja a tua vida, Deus te ama e Ele sabe pôr ordem no caos, porque quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 1, primeiro versículo, né, a gente vê que Deus foi pondo ordem no caos e foi seguindo um passo após o outro, porque Deus poderia ter criado o mundo no estalar de dedos. Ele era todo poderoso, né? Não, mas ele a cada momento foi fazendo as suas como ele havia planejado e viu Deus que era bom. Então isso nos ensina como a gente precisa planejar algumas coisas e entendendo que é um passo após o outro, né? E ter o contentamento de ver aquilo que Deus, né, pode fazer. Então eu sei que Deus pode fazer grandes coisas na tua vida. Primeiro te dando, assim, a filiação de ser filho do Pai Eterno, através do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E Ele pode te ajudar a colocar o caos da tua vida interna, né, ou externa, enfim, em ordem, né? É um processo. Mas Deus, ele vai estar junto do começo ao fim, né, nos ajudando, nos orientando, e eu sei que isso vai ser de grande bênção e vitória na sua vida, porque quando a gente faz isso, a gente percebe o quanto é bom ser amado por Deus e ter Deus nos ajudando nos desafios que a gente tem pela vida, né, afora. Mi, meu amor, eu quero que você fale aí pro pessoal os seus contatos, para quem quiser contatar a Mi, né, a Michele. Eu falo Mi porque é minha menina, gente, sempre vai ser a minha menina. Fale os seus contatos, quem quiser aí ter uma consulta, um projeto com a Michele, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente residencial ou numa igreja, enfim. Como é que faz para achar a Michele? Bom, meu Instagram, ele é MCTP, M de macaco, C de casa, T de tatu, P de pato, ponto, interior design. Esse é o Instagram, né? @mctp.interiordesign. E eu tenho um site, que é o www.mcinteriordesign.com.br. Lá vão ter todas as informações, vai ter o link do WhatsApp, vai ter informações, seja das redes sociais também. No Instagram tem um portfólio lá, caso você queira entrar em contato comigo, fazendo orçamento e tal, marcando uma reunião. É só entrar em contato que a gente conversa melhor, tá bom? É isso. Ai, que bom. Mi, meu amor,
Deus te abençoe, Amém. que Deus faça prosperar aí todo esse processo de transição, Amém. que os projetos que você fizer, as pessoas possam sentir o amor, o carinho que você tem, porque você é uma pessoa tão preciosa, Obrigada. e possam ver Deus através do teu trabalho. Amém, né? amém. E que sejam tremendamente abençoados, como você Amém. tem abençoado a todos nós. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe o Amém. Renato, e Amém. que você possa colher frutos assim maravilhosos desse carinho, desse cuidado, né, de unir aí dois olhares, Sim, né, sim. para um benefício de pessoas. Amém, E que amém. muitas pessoas possam ser ajudadas por Amém. Tenho orado muito por isso todos os dias, para que eu seja um vaso de bênção nas mãos do Senhor, para que eu possa ajudar as outras pessoas. Continuar ajudando, né? Continuar ajudando, Continuar exato. ajudando, porque você já tem ajudado Amém, bastante, né, amém. meu amor? Obrigada. Então Deus abençoe você. Amém, amém. Muito né? obrigada por tudo, pelo carinho, pelo convite. Amei ter estado aqui. Vamos chamar outras vezes, né, para poder conversar aí de tendências, enfim, Adoro. né? A você que nos acompanhou durante esse podcast, esse bate-papo gostoso, que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá ok? E ó, aprendendo com elas, sempre um conteúdo novo para você. Deus te abençoe.